Observe antes de que nós outros leamos, para que você possa entender essa classe de fé que Deus quer que tenhamos, o tipo de fé que Deus quer que tenhamos. Há dois tipos de fé. Há a fé religiosa e há a fé inteligente, a fé bíblica. A fé religiosa é fanática, desequilibrada. É uma fé solo de aparências. Quem tem fé religiosa, ela anda com a Bíblia, ela ora, ela dá ofrendas, mas o caráter de ella, o comportamento de ella, a maneira de proceder de ella, revela que a fé de ella é religiosa. É uma fé fake. É uma fé falsa. E esse tipo de fé nunca poderá agradar a Deus. Nunca. Muitas pessoas, elas traem essa fé religiosa. E elas não entendem, elas dizem, eu creio em Deus, eu tenho fé em Deus, eu oro, pero parece que Deus não me escuta, parece que não se trata que a fé que ela está vivendo é a fé fake, fé falsa, a fé religiosa. Eu lhe vou mostrar aqui a história de um sacerdote, um homem que foi ungido por Deus, mas ele, pese a haver recebido tamanha honra, ele tratava a Deus com desprezo. Ele tratava a Deus de qualquer maneira. Todos nós outros que estamos aqui, fomos escorridos por Deus. Nenhum de vocês está aqui por casualidade. Em meio a 130 milhões de mexicanos, vocês foram elegidos. Vocês foram escolhidos por Deus. Agora, você é quem vai decidir que classe de fé você vai apresentar a Deus. É você quem decide. Esse sacerdote foi ele quem decidiu hacer o que ele hacía. Porque ele era responsável por el culto a Deus, por la adoração a Deus. E o que aconteceu? Esse homem, ele teve 2 filhos. E antigamente, o sacerdócio era por herência familiar. Ou seja, os filhos de um sacerdote, eles já nasciam para ser sacerdotes. Era uma coisa por herência. E ele teve 2 filhos. E esses 2 filhos, depois que cresceram, eles começaram a ter um comportamento completamente inadequado. Os filhos dele começaram a aproveitar-se das mulheres que veniam ao templo. Eles começaram a aproveitar-se das pessoas para quitar-lhes as ofrendas das pessoas. Eles tocavam em las ofrendas. Como eu falei ahorita, sus dízimos, sus ofrendas, são coisas santas. Pertencem a quem? A Deus. E se alguém, seja quem seja, toquem nessa ofrenda para seu uso personal, para coisas para si, essa persona cai bajo maldição. Porque todas suas ofrendas, todos os dízimos, eles têm que ser canalizados para a obra de Deus. Sua ofrenda é para pagar a televisão, programação de rádio, periódicos, abertura de igrejas, arreglo de igrejas, sustento de los ministros, para que se pueda crescer com o evangelho.
Mas nadie pode usar essa ofrenda para si mesmo. Se alguém tenta tocar, se ela vai ver com Deus. Porque Deus é santo e com Deus não se ruega. Amém, gente? E os hijos desse sacerdote começaram a tratar tanto as mulheres como as ofrendas com desprezo. Eles tratavam com desonra. Eles haciam as coisas de qualquer maneira. Ou seja, eles estavam insultando a Deus por causa daquela fé mentirosa. Que eles se apresentavam diante do público, do povo, com os trajes, parecendo santos, mas por detrás da cortina, eles eram hipócritas. Eles eram enganadores. E Deus veia tudo isso. Deus estava vendo o que eles faziam. E o maior insulto a Deus é quando eu creio que puedo fazer as coisas erradas e que Deus não me vê. Que Deus não se importa. Isso é um insulto a Deus. Porque Deus é santo. Amém, gente? E eles eram conhecedores da verdade. Uma coisa é uma pessoa que não tem o menor conhecimento da palavra de Deus. A pessoa é totalmente ignorante. Então, se ela faz coisas erradas, ela comete erros, não por maldade, mas porque ela não tem entendimento de lo que está sendo. Mas aqueles que somos conhecedores da palavra de Deus, que sabemos o que é certo e o que é errado aos olhos de Deus, e aún assim praticamos essas coisas, é um insulto a Deus. Eu estou insultando a santidade, a onipotência, a onipresença de Deus. E esse sacerdote, ele sabia o que os hijos faziam, mas ele isso à vista gorda. Porque ele, como o padre, ele, como o sacerdote principal, ele tinha que imediatamente remover a esses hijos. Não interessa se eles haviam nascido para ser sacerdotes, mas por causa do comportamento, eles tinham que ser quitados. Por isso que na Igreja Universal do Reino de Deus, quando um pastor comete um desvio de conduta, imediatamente esse pastor é removido do altar. A igreja não tapa, não cobre, não hace la vista gorda. Ah, porque me gusta esse pastor, me gusta esse obispo, então se vamos varrer a sociedade para debaixo da alfombra. Em la Igreja Universal isso não vai acontecer nunca. Quando um pastor ele comete um desvio, ele imediatamente será removido do altar. Ele não pode mais estar em cima do altar. Porque isso aqui é santo. Porque Deus é santo. Amém, gente? E esse homem sabia de lo que os hijos faziam, mas ele tratava de encobrir a los hijos. Veja o que está escrito aí. Capítulo 2, verso número 28. Deus dijo assim: não los escorri de entre todas as tribos de Israel para ser mis sacerdotes, para subir a mi altar, para queimar incenso, para levar um enfod delante de mim. Não di a la casa de tu padre todas as ofrendas encendidas de los hijos de Israel? Por que pisoteais a quê? Mi sacrifício
e mi ofrenda, que é ordenado em mi morada, e honras a tus hijos, mais que a mim. Mira que coisa. Deus digo, eu los escorri para ser mis sacerdotes, para estar em mi altar. Por que pisoteais, ou se tratais a mis sacrifícios e a mis ofrendas dessa maneira? Por quê? E ele digo, honras a tus hijos mais que a mim. Ou seja, ele colocava os hijos por em cima do próprio Deus. Essa é a fé religiosa, a fé falsa, a fé mentirosa, que é aquela fé que eu digo que amo a Deus, mas eu coloco outras coisas ou outras pessoas por em cima de minha relação com Deus. Essa fé é falsa. Da pessoa que, por exemplo, ela deixa de buscar a Deus, de venir à igreja, porque a família está em contra de que ela venga. Ela disse assim, não, eu não vou mais à igreja para não ter quê? Problemas com minha família. Ela está colocando a família dela por em cima de Deus. Ela está insultando a Deus. Não sei se eu me hago entender. Digamos, me sale um trabalho que eu vou ganhar muito dinheiro, mas esse trabalho não me permite vir à igreja, não me permite estar aqui os domingos por la manhã para buscar a mi Senhor. Mas eu penso assim, mas eu vou ganhar muito dinheiro e vou poder ajudar a igreja. E devo de venir por causa desse trabalho. Eu coloquei esse trabalho, o dinheiro, por em cima de minha relação com Deus. Insultei a Deus. Não sei se eu me estou fazendo entender. Está claro ou não está claro? Você de pronto vai passar por situações que, digamos que sua pareja não acepte sua fé, e sua pareja lhe vai a dizer, mira fulana, ou fulano, se tu sigue yendo à igreja, então eu me vou de la casa. Tu eliges ou a igreja ou eu. Aí ela, não, meu amor, eu me quedo contigo. Coloquei a pareja por em cima de Deus. Está compreendendo? Esse homem, ele estava honrando mais a seus filhos que a Deus, porque ele sabia que não estava correto, mas ele permitia. Não foi ele quem cometeu, ele errou. Não foi ele quem pisoteou as ofrendas. Não foi ele quem teve casos com as mulheres da igreja. Não foi ele, foram os filhos. Mas ele sabia. E ele permitiu que assim fuera. Ou seja, ele honrou mais a seus filhos. Ele quis agradar a los hijos e terminou desagradando a Deus. Me está compreendendo, sim ou não? É um cuidado que todos temos que ter. Porque a fé bíblica, a fé que agrada a Deus, é a fé inteligente. É aquela fé que me hace pensar, que me hace medir.
Se há alguma coisa ou alguém que me está separando de mim, Senhor, então eu tenho que imediatamente tomar providências. Eu não posso hacerlo. A fé inteligente me hace pensar, me hace entender que se eu honro a Deus, eu serei honrado por Deus. O verso número 30 disse assim: portanto, o Senhor Deus de Israel declara: certamente eu havia dito que tu casa e a casa de tu padre andariam delante de mim para sempre. Pero agora, o Senhor declara: lejos esté esto de mim, porque eu honrarei a quem? A los que me honram, e los que me menospreciam serão tenidos em pouco. Los que me honram, ou seja, aqueles que andam em obediência à minha palavra. Porque quando eu tenho essa fé inteligente, essa fé racional, essa fé me hace obedecer o que está escrito. É assim que eu honro a Deus. Eu honro a Deus quando eu lhe obedeço. Eu honro a Deus quando eu priorizo Ele, quando eu o pongo como primeiro, quando eu hago todo para poder agradá-lo. Então, se eu estou honrando a Deus. Amém, gente? Se me hago entender? Ou seja, por exemplo, há pessoas que elas não conhecem da palavra. Elas cometem hasta erros. Por exemplo, a mulher prostituta, ela está aí vendendo seu corpo, seja para manter a seus filhos, seja por lo que seja. Mas dentro de ela, ela disse assim: Deus meu, eu não quero mais essa vida. Eu estou vivendo essa vida de prostituição, mas eu não quero mais. Dentro dela, Deus vê o que ela traz adentro. E Deus lá vai sacar daquela situação. Por quê? Porque Deus vê a intenção. A intenção de ella é agradá-lo. É agradá-lo. Está compreendendo, sim ou não? Ou seja, Deus não é como o homem já juzga por lo que vê. A pessoa vê a prostituta, já condena a mulher, mas não sabe por que ela está aí. A pessoa vê o drogado, o adicto, e já condena, já disse: esse é um alcoólico, como muitas famílias que têm familiares alcoólicos, e já está rusgando o familiar, já disse: não, esse fulano não cambia, esse fulano não quer cambiar. Mas você não sabe que dentro dele, ele está sofrendo, porque ele sabe que aquele alcoolismo acabou com o matrimônio dele, que aquele alcoolismo o hizo perder seus filhos. E dentro dele ele disse: Deus meu, tem misericórdia de mim, ajuda-me, eu não consigo, mas eu quero. Deus vai inclinar-se para essa pessoa. Sabe por quê? Porque Deus vê a intenção. Deus não la juzga, não la condena. Amém, gente? Se me está compreendendo? Agora, o que Deus não tolera é uma pessoa que conhece isso aqui, mas aún conhecendo, insiste em continuar em seu erro. Aí Deus não se agrada, Deus não tolera, porque um insulto, eu sei que está errado, mas eu sigo haciéndolo. Como no caso desse sacerdote, ele sabia que estava errado, mas ele permitia. É diferente daquela pessoa que não sabe, ela não conhece, ela comete erros por ignorância. Eu já he atendido várias pessoas com drogas, que quando vêm falar comigo, hasta choram e dizem: o bispo, por favor, ajuda-me. Eu não consigo. Minha família já não me crê. Nada me crê. Porque eu já hice miles de promessas e eu nunca cumpri. Eu sempre caigo em lo mesmo.
mas Deus vê a sinceridade da pessoa. E Deus lá vai sacar. Amém, gente? Talvez você está aqui hoje, nessa situação. Você esteja vivendo uma vida completamente fora dos patrones morais corretos. Você esteja vivendo uma vida completamente errada. Mas Deus, Ele vê sua sinceridade. Ele vê que aqui dentro você quer cambiar. Que você quer uma nova oportunidade. E creia-me, Deus se la vai dar. Não importa quem nos teceia. Não importa seu passado. Não importa o erro que você haja cometido. Há pessoas que cometeram muitos erros em sua vida. Abortaram, mataram, adulteraram, elas violaram, isso, coisas terríveis. Mas dentro dela, ela disse: Deus, me tem misericórdia de mim. Ajuda-me, porque eu não posso. Deus lá vai socorrer. Então, se não importa quem nos teceia, não importa a situação que você se encontre aqui hoje, a única coisa que Deus quer é essa classe de fé verdadeira, sincera, pura. Essa fé que você se rinde ante Ele e você lhe disse: ó Deus, tem misericórdia de mim. Amém, gente? Se me hago entender, em uma ocasião, 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, era um religioso, e o outro era publicano, ou seja, que ele era considerado ladrão. Então, se um era religioso e o outro era um ladrão, e ambos entraram no templo. E ele, fariseu, ele religioso, ele levantava as mãos e dizia: ó Deus, graças te dou. Graças te dou, porque eu não sou como este pecador. Eu dou meus dízimos, eu hago meus propósitos, eu hago meus ajunos, e eu não sou pecador como ele. Já o outro, que era ladrão, ele nem levantava a cabeça. Ele quedava com a cabeça por el piso. E disse na Bíblia que ele golpeava o peito e dizia assim: ó Deus, sê propício, sê misericordioso comigo, porque eu sou um mísero pecador. Qual deles dois foi justificado? E o ladrão. Porque ele teve uma fé sincera, uma fé pura, uma fé verdadeira. E o outro, hipócrita, mentiroso, falso. Se me hago entender? Sim ou não? Então, quando você vê essas pessoas que são muito que andam assim, verdade? É a famosa palomita, verdade? La paloma, la pechuga bem. É ou não é? Pobre, hipócrita, trata de aparentar para os demais uma coisa que não é. Eu sempre conto na história que eu vivenciei quando eu estive em Colômbia. Eu estava em um horário fora de serviço e entrou um senhor borracho. Mas ele estava tão borracho que o olor de ele, eu o senti de lejos. Se eu prender um fósforo, ele ia explotar. De tão alcoólico que ele era. Aí ele me disse assim, quando ele entrou na igreja, ele me disse assim: pastor, eu posso falar com você? Claro, por favor, tome assento. Aí ele disse assim: pastor, sabe por que eu bebo dessa maneira? Sabe por que eu vivo assim com essas borracheiras? Eu digo: não. Ele, por causa de minha esposa. Minha esposa ha sido um dolor em minha vida.
ela se queja de todo, reclama de todo, ela sempre me queda chamando de coisas feias, me insulta, ela disse que eu não valgo para nada, e habla coisa delante de meus filhos, e meus filhos escutam isso, e me entro na desesperação, e eu para não pegá-la, então se eu me vou, e me las trago todas. E eu lhe disse assim, pero isso não é a solução. Porque depois que o efeito do álcool passa, você vai ter que enfrentar a sua mulher. Aí eu lhe disse a ele, você tem que fazer uma coisa, lute por seu hogar, Senhor. Lute para que sua esposa cambie. Comece a vender aquela igreja, porque nós outros vamos ajudar-lhe a recuperar sua família, recuperar seu hogar. Aí ele me disse assim, sim, pero minha esposa vem à igreja. Aí eu digo, mande. Minha esposa vem à igreja. Aí eu lhe digo, você tem uma foto de Édia? Ah, tenho aqui. Aí ele agarrou na bilheteira e sacou na foto. Que crê? Ele assentava na primeira fila. Todas as reuniões. Ela peleava por el assento delante de los demais. Ela não deixava que nadie se sentara na frente. É como se ela hubiera comprado aquele assento. Está compreendendo? Quando eu vi a foto dele, eu digo, essa é sua esposa? Essa é minha esposa. E ela sentava adelante, orava, chorava. Mas como chorava nos serviços? Hipócrita. Dentro era uma coisa, fora era outra. Fé religiosa. E com certeza você conhece muita gente que é assim. Ah, como conhece? És ou não és? Fé religiosa. Essas pessoas, elas não agradam a Deus. Elas insultam a Deus com o caráter delas. Aquele senhor alcoólico, borracho, ele teria mais valor ante Deus que ela. Porque ele era sincero. Não sei se eu me hago entender. Porque ele queria cambiar. Ele não queria viver aquela vida. Ela não, ela sabia que estava errada. Então, Deus, ele procura pessoas com esse tipo de caráter. Deus não mira para seus defeitos. O que Deus quer é essa fé sincera. Essa fé verdadeira. Essa fé que eu quero agradar a Deus. Eu quero fazer a vontade de Deus. Eu quero obedecer-lo a Ele. Então, quando eu tenho essa intenção de agradá-lo, então Ele também vem a agradar-me. Amém, gente? Está compreendendo? Quando eu quero honrar a Ele, por Ele eu serei honrado. Quando eu quero servir a Ele, então Ele também me vai servir com suas bendições. Amém, gente? Está compreendendo? A minha obediência à palavra de Deus provoca isso. É como, já viu aquela película de La Lâmpada de Aladim? Lâmpada de Aladim? Não é assim? Você frota a lâmpada, não é assim? Aí sai o gênio e diz, tu tens 3 pedidos. Essa não é? Esse frotar a lâmpada é sua obediência. Quando você obedece a Deus, você está frotando a palavra. E o reino vem, que é o Espírito Santo. E o Espírito Santo vem e lhe dá o que você necessita. Porque você lo está agradando. Você está sendo o que Ele quer que você seja. Você tenha uma fé pura, sincera. Amém, gente?